Muitas coisas acontecendo na sexta-feira. Eu vou trazer para você um resumo de todas as principais informações. Você vai ficar bem informado, bem informada, se você acompanhar o vídeo até o final. A gente tem algumas questões a serem tratadas aqui, não só apenas trazer informação, mas explicar e esmiuçar um pouco mais para que você possa entender o que está acontecendo. Porque por trás da informação há uma necessidade de uma reflexão. Eu quero começar primeiro com essa tentativa canalha, porque esse sujeito, a vagabundagem do bolsonarismo é muito grande. Os bolsonaristas são vagabundos e você sabe disso. A família Bolsonaro é uma família de malandros, de gente que comete crimes, são criminosos. Agora, a gente não tem ideia do nível da cara de pau. Eles conseguem bater o recorde da cara de pau. O Eduardo Bolsonaro, de forma escondida, na malandragem, malandro, ele não vai falar sobre isso, mas ele foi malandro, foi canalha, ele tentou votar escondido nessa questão do veto com relação ao meio ambiente. Eu vou trazer daqui a pouquinho detalhes sobre essa questão do veto, mas primeiro vamos colocar aqui o Alcolumbre, que foi elogiado, já foi elogiado pelo Eduardo Bolsonaro, dizendo claramente que ele não podia aceitar um voto escondido do Eduardo Bolsonaro. Olha só. A presidência comunica ao plenário que na deliberação dos vetos por meio da cédula eletrônica foi constatado o registro irregular de votação pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Esta presidência declara a nulidade do referido registro de votação e determina a retificação de seu resultado. Esses caras são muito malandros, não tem como. Aliás, eu quero colocar uma questão aqui. A gente já tem a bancada dos foragidos da justiça aqui no Brasil. Já são três, né? Já são três. A gente tem Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e agora esse Ramagem, que é um perigo esse sujeito, que tem informações estratégicas do Brasil, esteve à frente da Agência Brasileira de Inteligência Nacional. E aí o sujeito desse foge do Brasil e detém informações absurdas. Esse cara sabe, por exemplo, espero que isso tenha mudado, né, agora por uma questão estratégica, mas ele sabe, por exemplo, sobre todos aqueles brasileiros que estão espalhados pelo mundo e que cuidam da nossa inteligência, no mundo e no Brasil. E ele sabe detalhes a respeito da nossa inteligência. Esse cara está agora foragido da justiça brasileira nos Estados Unidos, podendo trazer informações para os Estados Unidos estratégicas que vão favorecer os Estados Unidos contra o Brasil, que é o mais assustador, porque esses caras trabalham contra o Brasil. E tá fazendo disso, agora virou machinho, tá fazendo discurso machinho na internet, tava quietinho até então. E agora é um foragido da justiça. Então a gente tem uma bancada de deputados foragidos da justiça. É um absurdo que esse sujeito, esse Eduardo Bolsonaro, possa votar. Ele pôde fazer isso. O Ramagem fez isso. Ele chegou a fazer isso, já foragido, votando. Eu quero até que você coloque aqui nos comentários a respeito disso. O que você acha da gente ter a bancada dos foragidos da justiça na Câmara? Uma nova bancada, né? A bancada dos foragidos. Coloque aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo também, tá? Dê o like no vídeo, por favor. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. A gente tem que pedir isso porque muitas pessoas acompanham o nosso trabalho sem ser inscrito, sem ser inscrita, e às vezes se esquece de dar o like. Então esse é o momento de você dar uma força pra gente. Sexta-feira estamos aqui trabalhando para você. A gente está falando do Alcolumbre e eu quero trazer aqui uma armação que ele está fazendo, que é uma das coisas mais abjetas já feitas por um presidente do Senado. Porque já extrapola a questão do debate político. Esse cara tem 2 ministérios do governo Lula e agora ele declarou guerra contra o governo Lula. E o que ele está fazendo com relação a essa indicação do Lula para o ministro do STF, o Messias, o Jorge Messias, o que ele está fazendo é sacanagem. Olha essa informação do UOL. A informação que veio e que ele disse para aliados é que ele conta com 60 votos em plenário para rejeitar a indicação do Messias no Supremo Tribunal Federal. E que mesmo que o governo consiga os apoios necessários, ele ameaçou fazer o seguinte, uma corrida, uma votação relâmpago, justamente para derrotar o Messias. E nisso ele falou que a intenção é fazer justamente
para que seja muito rápido e fazer com que o governo aposte uma corrida com ele, para ver quem serão os primeiros 41 senadores a registrarem o voto no plenário, com a ameaça de encerrar a sessão pouco depois do quórum atingido. Olha o nível da vagabundagem de um sujeito desse. É assustador. Um sujeito que tem 2 ministérios no governo Lula trabalhando contra uma indicação do Lula ao STF. E por que isso? Tem 2 motivos. Primeiro, porque ele queria o Rodrigo Pacheco. Segundo, porque ele quer um ministro do STF que ele possa ter uma ascendência, para que ele possa mandar nesse ministro do STF. Porque quando o Dino entrou no STF, a primeira coisa que o Dino fez, conhecedor que o Dino é do Legislativo, dessas últimas ações feitas pelo Legislativo, ele começou a rever todas essas emendas parlamentares, emendas PIX, essas emendas de orçamento secreto. Ele falou, tem angu nesse caroço, né? Não é nem caroço do angu. E ele falou o seguinte, vou rever todas essas emendas, suspendeu tudo e começou a analisar com lupa o que estava acontecendo. Ainda nesse vídeo eu vou trazer para você algumas questões em relação a essas emendas parlamentares, tá? Mas é importante você entender, eles sabem que se colocar mais um ministro no STF, que tenha um olhar apurado a respeito dessas questões de sacanagem, de corrupção dentro do Legislativo, eles sabem que isso pode entrar lá no bumbum deles. Vamos falar um negócio ruim aqui, tá? É ruim falar assim, mas é mais ou menos isso, tá? Então, quer dizer, eles falam, bom, vamos colocar um ministro no STF que a gente possa dominar, porque esses caras, quando entram lá, eles vão vir contra a gente. Mas por que contra? Porque são corruptos, canalhas e safados. Eu vou trazer para você daqui a pouquinho um detalhe sobre isso nesse vídeo de agora, tá? Mas antes eu quero falar sobre uma outra questão que está acontecendo lá no Congresso, que foi essa derrubada dos vetos do Lula. A gente sabe o que está acontecendo, a gente tem uma bancada do agro que manda no Congresso, eles são os donos do Congresso. E eles ficaram muito incomodados com essas questões todas ligadas aos vetos do Lula, porque eles conseguiram fazer com que um Congresso fizesse leis que favorecessem o agro, favorecessem a eles. O Lula vai lá e veta e eles fazem essa armação toda para que esses vetos sejam derrubados. Tem um comentário aqui da Heloísa Vilela, no ICL, que eu considero o melhor comentário de todos. Ah, Clayson, mas é porque ela concorda com você. Não é só por isso, tá? É porque muitas vezes as questões que a gente fala aqui, parece que a gente está falando para as paredes, porque isso não chega até quem precisa chegar. Então, quando eu vejo a Heloísa Vilela falando exatamente aquilo que a gente fala aqui no canal, eu fico feliz. Por isso que eu vou trazer aqui para você ela dizendo isso, para você perceber, não é só você, né, Clayson? Não é só você que fala a respeito disso. Vamos trazer esse comentário da Heloísa Vilela, que vai, inclusive, contra aquilo que é dito na grande mídia. Eu queria fugir completamente da maneira como a imprensa está tratando isso, como se fosse uma guerra declarada entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara e o Planalto, o Palácio do Planalto. Não, isso é uma guerra do agronegócio contra os interesses do Brasil, das futuras gerações, da preservação das florestas, das matas, da qualidade da água que a gente bebe. Isso é um tiro no futuro do Brasil e é um tiro em qualquer pretensão de defender o meio ambiente. Isso é um incentivo a mais traumas como o Rio Grande do Sul passou, com atividades climáticas intensas, aquelas chuvas desproporcionais e todo tipo de fenômeno climático que a gente vai viver daqui para frente. Isso também é um tiro no próprio pé, porque o agronegócio que está por trás da aprovação dessa medida, que é o grande financiador dessa proposta, vai sofrer. Essa semana a gente teve a China barrando, quantas toneladas, deixa eu ver a cola aqui, 69 mil toneladas de soja brasileira, porque estavam contaminadas com pesticidas proibidos na China. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A China vai começar a proibir também, e a União Europeia já tem uma lei para isso, que a partir do fim do ano que vem, vai proibir a entrada de produtos agrícolas que venham de áreas desmatadas.
Simples assim. Então, o que a China fez por causa dos pesticidas, ela pode fazer também por conta da ausência de uma lei ambiental brasileira para ajudar a preservar o meio ambiente. É uma pauta central do nosso principal parceiro comercial hoje e trabalha essa pauta com o governo brasileiro intensamente. Então, o agronegócio está dando um tiro no pé, porque se está pensando que vai lucrar agora, vai pagar mais caro lá na frente. Os problemas que essa aprovação ontem aqui na Câmara, na verdade uma sessão conjunta do Congresso, trazem para o Brasil e para o mundo são enormes. A gente pode listar, detalhar alguns deles, os mais importantes, mas de cara eu tiraria essa briga com o Planalto. A briga é com a gente, com o futuro do Brasil e o futuro da luta pela preservação do meio ambiente. A gente tem falado com muita frequência sobre isso, porque a gente precisa entender que o agro ele adquiriu um poder gigantesco, inclusive com subsídio nacional, com o subsídio nosso, seu e meu. Eles ganham muito em função disso. E eu não estou falando de pequeno produtor rural, não. Eu estou falando desses caras que vão lá e compra esses canalhas aí vendidos do Congresso. E agora eles estão fazendo algo que a Heloísa está dizendo com clareza aquilo que a gente já vem falando aqui. Isso é uma questão do agro, desses grandes produtores, contra o país, contra o meio ambiente, contra o nosso futuro. E eles mesmos vão tomar na orelha quando eles começarem a entender que eles não podem fazer tudo o que eles querem em relação àqueles que eles precisam, que são os clientes, fora do país. Então, eles vão passar a destruir o nosso país e, em função disso, e eles sabem que isso faz com que eles sejam mais competitivos, porque tudo é uma questão financeira, mas aí eles chegam lá e as pessoas, simplesmente, os outros países vão falar, não, a gente não vai comprar esta porcaria envenenada que vocês querem vender pra gente. A gente não vai comprar isso à custa de você destruir o seu país, porque hoje há um entendimento de que há um impacto global, há um impacto mundial, há um impacto no planeta sobre as coisas que são feitas em uma parte do mundo. Então isso eu considero uma questão de consciência. E eu quero trazer uma questão para você sobre anistia. A gente já trouxe essa informação aqui, mas eu faço questão de repetir, porque você não é obrigado a assistir todos os vídeos do canal, gostaria que você fizesse isso, né? Gostaria. Se você puder, né? Mas se você não puder, pelo menos é o que a gente pede, dê o like nos vídeos, dê o like, isso é importante, dê o like, se inscreva no canal, essas questões ajudam muito quando você acompanha o nosso trabalho. Mas eu quero trazer uma questão aqui, essa informação é de agosto, ela pode ter até melhorado em função de ter muitas pessoas, inclusive, já terem saído da cadeia, mas é importante você saber, essa informação é muito importante. 8 de janeiro, dos mais de 1.400 presos, 141 continuam na cadeia e 44 estão em prisão domiciliar. A maioria dos condenados já foi solta, segundo o levantamento feito pelo STF a pedido do G1. 552 pessoas fecharam acordo para se livrar do processo e a gente tem essa quantidade que é menos de 10% que está preso. Então é uma minoria da minoria da minoria. E eles falam como se o mundo estivesse acabando. Esses 141 que continuam na cadeia, daqui a pouco, todos eles serão soltos. Há uma progressão de pena. Em menos de 2 anos, não haverá absolutamente nenhuma pessoa presa em relação ao 8 de janeiro, com exceção desses que foram presos agora, que são os mandantes do crime, que é a quadrilha. Então é importante você saber, eles estão parando o Congresso em nome de um nada. É um nada. É um nada. Tá todo mundo praticamente solto. De 1.400, só 141 estão presos. E muita gente está com tornozeleira eletrônica, 44, em prisão domiciliar, isso é importante deixar claro. Então, assim, eles estão fazendo um auê por conta do Bolsonaro, é o Bolsonaro. Não são nem os outros da quadrilha, é só o Bolsonaro. E eles não vão conseguir. Não vão conseguir. E uma outra questão também, e aqui vai com relação a essa questão das emendas parlamentares, é que agora essa informação ela não é muito difundida, não é muito divulgada, as pessoas não falam muito a respeito, mas a gente tem percebido lá na ponta o que acontece com essas emendas parlamentares que assusta tanto esse pessoal todo que quer mandar
em quem o Lula coloca lá no STF. Olha essa informação de hoje. Essa operação ela está acontecendo aqui em Natal, né, e também na cidade de Fortaleza, no Ceará. São duas capitais nordestinas onde essa operação Fake Road da Polícia Federal, numa parceria com a Controladoria Geral da União, que está acontecendo nesta sexta-feira. Até o momento foram divulgadas informações a respeito do cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão. Não foram feitas até o momento prisões de pessoas investigadas, apenas mandados de busca e apreensão que foram cumpridos nessas duas capitais. Segundo a Polícia Federal, até o momento se descobriu a suspeita de desvio de recursos públicos da ordem de 22 milhões de reais. As investigações apontam que esses recursos eles tinham origem em emendas parlamentares e obras irregulares em contratos de pavimentação, obras feitas pelo DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, bastante atuante aqui na região Nordeste. Você conseguiu entender onde é que está o problema? Você conseguiu perceber por que eles ficam tão apavorados? Você conseguiu entender por que é importante a gente colocar no STF gente que vai punir esses canalhas, esses ladrões, esses corruptos? Porque eles ficam o tempo todo falando, não sei quem é ladrão, a esquerda não sei o quê, o Lula não sei o quê. Mas aí, quando você vai ver, é isso daí, ó. Estão metendo a mão. E essa ação, repito, isso é de hoje, mas não é a única. A gente está vendo o tempo todo essas emendas parlamentares deixando gente milionária por aí, metendo a mão no nosso dinheiro. E aí é óbvio, eles ficam apavorados quando eles percebem que pode haver mais um ministro do STF que vai meter todo mundo na cadeia, que vai colocar uma resposta para tudo isso. Você conseguiu entender agora? Vou trazer aqui para você esse vídeo desse lunático. Esse sujeito, enquanto ele estava falando que o Lula tinha clone, que já era o 10º clone, que já era o 20º clone, que o Lula não era o Lula, e tem a máscara, tem não sei o que na papada, que atrás da orelha, não sei o que. Essas questões de gente amalucada, enquanto ele estava falando contra o Lula, estava ok. Mas agora ele resolveu falar do Bolsonaro, o capitão, ele é bolsonarista. E aí, isso tem deixado os bolsonaristas furiosos, porque agora os caras falam, peraí, se todo mundo pensar que quem tá lá não é o Bolsonaro, ninguém vai se importar mais com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá tudo certo com ele. E aí, realmente, aí é aquela situação, é a coisa que inverte, né? É aquela coisa do poder cuspir para cima, né? É o veneno contra aquele que, na verdade, ficava destilando veneno o tempo todo. Agora está sendo envenenado pelo próprio veneno. Olha essa fala, ela é curiosa, ela é engraçada, é claro que isso é mentira, mas é importante a gente entender que muita gente acredita nessas coisas. Assim como acreditavam e acreditam até hoje que o Lula tem clones, que o Lula que está aí já morreu já faz tempo. Mesmo e tal. Eu mantenho o mesmo discurso. E o nosso capitão está seguro. Ele está seguro, que segundo informações que eu tenho, ele está em um local muito seguro nos Estados Unidos há muito tempo, especialmente na Cheyenne Mountain, acreditamos que seja lá. Ele foi visto nos Estados Unidos há uns dias atrás, ou meses atrás, não sei, né? E ele está sendo protegido porque ele é um membro importantíssimo da Aliança da Terra, assim como o Trump, assim como os outros também, que vão trabalhar para a libertação do planeta, e ele deve ser protegido ao máximo, jamais iriam expor ele a uma maneira que está acontecendo aí. Quem está aí é o uso constante, comum e muito frequente de dublês, sósias, mascarados, clones, doubles, né? Que pode ser muito bem ser representado por um militar que está representando com máscara ou outra coisa parecida. Até porque nós não temos muitas imagens deles, imagens muito fugitivas assim, distante, e ele está com uma aparência bastante diferente. Eu sei que você não vai acordar. Isso daqui é maravilhoso, hein? Vamos levar em consideração que isso aqui é maravilhoso. Olha, todo mundo que vê um careca usando óculos fala que me viu na rua. Que eu vi alguém que parece muito com você e não sei o que, porque o que mais tem nesse mundo é careca usando óculos, né? Aí quando eu vou ver a pessoa, quando eles mostram uma foto, alguma coisa, é sempre alguém mais feio do que eu. Ainda tem mais essa aí. Sempre mais feio, né? É sempre assim. Então, quando vocês forem ver alguém que é o meu clone, vejam alguém que seja mais bonito, que eu acho muito difícil.
Agora, eu acho maravilhoso isso, porque agora isso daqui tem viralizado nas redes e muita gente vai acreditar. E aí fica todo mundo mais tranquilo, aí deixa o Bolsonaro preso e aí tá tudo certo. Vamos deixar lá, que quem tá lá é só um clone, tá? Porque existe isso, existe aquela pessoa que tá disposta a ir presa e vai pra cadeia e fica preso no lugar de uma outra pessoa, porque a outra pessoa vai salvar o planeta. Então o cara, ele tá disposto. Então, ok, né? Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Você acha que é o clone do Bolsonaro que está preso? Você acha que o Lula já morreu e quem tá lá é outro Lula? Teve que cortar o dedo. Cortou o dedo para ser outro Lula. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante, então eu peço, por favor, se inscreva no canal. 2026, a nossa meta é chegar a 1 milhão de inscritos. E para a gente chegar a 1 milhão de inscritos, eu preciso da sua inscrição. Começa pela sua inscrição. Se inscreva aqui no canal. Não se esqueça, sexta-feira, sextou, final de semana, são os últimos dias do mês de novembro e você pode mudar o seu mês de novembro com uma renda extra, um dinheirinho a mais no seu bolso aí, trabalhando apenas com seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer questão que você queira fazer, é só você entrar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Tem 2 lugares para você buscar o link. É no primeiro comentário fixado, tá lá, renda extra, aí tem um link, e também na descrição do vídeo. Quando você entrar, você vai clicar ali, você vai clicar nesse link, e aí você vai ser levado direto para o WhatsApp, e eu mesmo explico tudo para você, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão que você tiver, é só você entrar, que você vai ter todas as dúvidas sanadas, tudo vai ser resolvido, tá bom? Aproveite sexta-feira, que você tem um tempo maior, que você tem mais possibilidades de entender mais. Entra aqui agora e seja feliz. Programe seu final de ano, que dá tempo ainda para você ter um dinheirinho a mais no bolso, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para ajudar o nosso trabalho. Nós ainda não conseguimos um novo membro no nosso Apoia-se. Então, se você puder, por favor, seja membro do nosso Apoia-se. É só você entrar nesse endereço que está aqui. Só você escrever isso aqui aí no seu browse. Pode escrever no seu Chrome. Eu não sei o que você usa aí, né? Você escreve e você vai direto lá para nossa página e você pode nos ajudar sendo um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Temos também o nosso endereço de Pix, você pode nos ajudar com qualquer valor, o valor que você puder. Dê essa força pra gente, porque a gente precisa fechar um mês aqui e precisamos dessa ajuda, tá bom? Sempre agradecendo as pessoas que sempre nos ajudam. Muito obrigado do mais fundo do meu coração, as pessoas que sempre nos ajudam. Bom final de semana, boa sexta-feira, daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.